19 minutos agora para o meio-dia. Vamos com mais informações aqui da nossa programação. A pauta agora é saúde, como nos informa Ana Maria Leal. Marcelo, eu converso com um médico pediatra que também atua na área da psiquiatria, é membro da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio Grande do Sul, e a nossa pauta aqui hoje diz respeito ao quanto esse momento de Natal, reencontro das famílias, é interessante, fundamental para o desenvolvimento emocional dos pequenos. Dr. Vitor Mardini, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Um bom dia. Bom dia. Bom, a ideia é poder contextualizar um pouco o momento, né? A gente passou por um período muito difícil para todos nós, para as crianças, para os adolescentes, para as famílias, né? Eu estou falando do período da pandemia. Sim. Onde a gente acabou tendo que se isolar socialmente no intuito de proteção por orientação do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, e isso privou muito o convívio entre as pessoas, a interação social, né, o convívio com os amigos, com os parentes, com professores, com colegas, e trouxe muitas repercussões emocionais que até hoje a gente vê e acompanha a nível de consultório, a nível de internação psiquiátrica. Bom, dito isso, a gente sabe que o Natal é um momento muito importante, né, em que, pese, na verdade, em algumas situações ele tem esse caráter mais comercial, eu acho que o Natal ainda é envolto de um momento de celebração, de comemoração, de proximidade, de afeto, de carinho, de solidariedade. E isso acho que é fundamental para o desenvolvimento emocional das crianças e também, por que não dizer, de todos nós, os adultos, as pessoas, todos os familiares, todas as pessoas que se envolvem de uma maneira afetiva no Natal, eu acho que tem um retorno muito positivo, né? E eu acho que as crianças, eu acho que a crença, né, dessa pessoa que é o Papai Noel, de esperar um presente que foi solicitado, né, de ter essa expectativa dessa confraternização, de receber um presente, eu acho que essa crença, eu acho que é muito legal e importante se manter esse estímulo. E muitas vezes as pessoas acham que isso é manter elas fora da realidade. Eu acho que não, acho que tem um período, tem uma idade, né? Sim. 5, 6, 7 anos, em que é muito importante que eles possam acreditar nisso. E é importante a gente poder estimular isso. Então, eu acho que eu quero colocar assim que eu acho que as famílias, as pessoas de um modo geral, acho que tem que poder valorizar esse momento como um momento ímpar, né, onde eles possam não só fazer um esforço financeiro de dar um presente que o filho quer, mas poder construir junto com a família, com as crianças, poder participar de montar árvore de Natal, poder participar de escolher a comida que vai ser feita, talvez fazer junto, convidar eles para fazer junto alguma sobremesa ou montar a mesa, montar a sala que vai se ter a comemoração, né? Escolher a música, talvez escolher um filme de Natal. Tem muitos filmes muito legais de Natal de se assistir, né? E seja em rede aberta ou então nos streaming, né? Eu acho que isso é importante e acho que uma coisa importante é poder também estimular a solidariedade, né? Que eu acho que é muito importante que as crianças possam participar disso, né? Seja fazendo um alimento ou dando algum brinquedo que não é tão utilizado, uma roupa que não é tão utilizada, que possa ir em algum lugar, em algum ambiente
tenha pessoas com necessidade, abrigos, instituições que prestam esses cuidados, né, pessoas menos favorecidas, né, na própria rua, né, em que vai oferecer junto com o familiar um alimento ou um brinquedo para uma criança ou um vestuário para algum adulto necessitado. Acho que isso também é algo bem importante, que eu acho que o Natal, o ambiente Natal, eu acho que ele também pode proporcionar e é muito rico para quem pratica essa solidariedade. Então eu vejo assim o Natal nesse aspecto. E eu acho que é importante que tenha essa confraternização e também, Ana Maria, também é importante que, claro, que muitas famílias, eu acho que a gente também tem que falar nisso, muitas famílias vão também conviver, lembrar com momentos tristes, né? É verdade. Não só pela pandemia, né, por ter perdido pessoas importantes, sejam familiares, amigos, vizinhos, pessoas próximas, mas também o Natal também é um momento, né, o final de ano, nas festas de final de ano, que evoca, traz à memória lembranças de pessoas que se perderam e foram importantes na vida de todos nós. E Sim. eu acho que também é um momento de poder refletir sobre essas questões e também envolver as crianças também nessa reflexão, né? Poder falar um pouco sobre isso ou permitir que elas expressem um pouco sobre isso, também lembrar dessas pessoas. Eu acho que é um momento também de percepção dos sentimentos, de permitir a expressão dos sentimentos em relação a tudo isso. Dr. Vitor, isso significa, na minha interpretação, que é possível tratar de assuntos mais pesados com uma leveza, de forma a que os sentimentos, as emoções das crianças também sejam preparadas para uma vida que daqui a pouquinho vai se apresentar com muito mais seriedade, muito mais desafios do que na infância. Nós, da área da psiquiatria, da psicologia, a gente não tem dúvida em relação a isso. A gente, claro que tem que poder respeitar momentos, respeitar a linguagem e o entendimento dentro da idade cronológica de cada criança. Sim. Mas a gente tem que ter uma noção que às vezes a gente deixa de falar sobre assuntos que para eles são importantes para poder ventilar esses assuntos que são reais, para poder expressar os seus sentimentos. A gente às vezes, pelo nosso sofrimento, a gente acaba não proporcionando para eles essa possibilidade. Eu acho que isso é um ensinamento muito grande, né, de poder trazer eles para essa realidade e a gente enfrentando isso, que também para nós às vezes é difícil falar sobre isso, mas a gente podendo ventilar esses assuntos, conversando, vai preparar eles, como tu mesmo disse, para poder enfrentar frustrações, dificuldades, dores que vão advir com a vida e que não tem como a gente evitar, faz parte do processo de desenvolvimento normal, né? Então, eu penso dessa maneira. E só aproveitando então esse gancho, eu já li em alguns lugares que essa geração que sofre com a pandemia, essa geração da infância que passou esses 2 anos numa vida totalmente diferente da minha, por exemplo, e os reflexos que isso poderá ter no futuro. Olha, Ana Maria, isso é uma coisa assim discutível, né? Eu te digo assim, a gente se baseia às vezes muito com trabalho. Então, essa geração a gente não sabe, na verdade, como vai ser lá adiante, né? Tem uma corrente, e é uma corrente importante, que acredita que muitas crianças, muitos adolescentes que viveram no momento da pandemia possam ter aprendido maneiras de lidar com isso, né? Dependendo de como eles foram acolhidos dentro do seu núcleo familiar, dentro da sua comunidade, né? Sim. Então, muitas crianças vão sair ou saíram desse processo da pandemia mais enriquecidos e talvez com mais capacidade de poder lidar
com futuros desafios. Claro que também tem um outro lado. Crianças e adolescentes que tenham vulnerabilidade, né, emocionais, tenham situações familiares difíceis, que tiveram muitas dificuldades. A gente sabe que a violência à mulher, por exemplo, aumentou. Sim. A gente sabe que tem em comunidades carentes ou comunidades com violências domésticas também foi mais difícil, famílias que tiveram prejuízos financeiros e teve graves famílias que tiveram perda de familiares e que se somou a vários fatores, talvez essas crianças possam ter dificuldades e a gente tem visto, né, um aumento dos níveis de depressão, de ansiedade, né, pós-pandemia. Mas eu não posso, eu me sinto assim, muito sem força de dizer que vai haver repercussões no futuro, negativas ou positivas. Isso eu acho que a gente vai ter que esperar um pouco o tempo passar e a gente poder ver como é que essa geração se organizou em relação a isso. Como a gente fala muito no uso do celular, na minha época, por exemplo, em sala de aula, a gente talvez contava na mão quais as famílias que os pais eram, qual é os colegas que os pais eram separados. Hoje talvez possa ser um pouco ao contrário. Eu não sei se as crianças de uma geração ou de outra são melhores ou não. São adaptações que a nossa sociedade, a nossa civilização vai tendo. É como o uso de celular, né? A gente pensa, será que isso vai ser... Eu acho que tem usos tóxicos e tem usos muito positivos e importantes. Eu sempre imagino como é que seria essa pandemia sem o uso dos eletrônicos, como é que seria se não daria para se comunicar com as pessoas por vídeo. Então, tem coisas positivas, tem coisas também de usos tóxicos, negativos do celular e que a gente vai ter que acompanhar ao longo do tempo isso, mas não, eu acho que a gente não pode taxar, fechar a questão, não, vão ter problemas no futuro, vão ter dificuldades. Eu acho que são situações que a gente vai ter que ver como é que as pessoas, como é que a sociedade vai se organizar em relação a isso. Está bem. Dr. Vitor Mardini, médico pediatra e psiquiatra infantil, psicanalista, muito obrigada pela sua participação aqui hoje na programação da Rádio Gazeta e desejar um bom fim de ano ao senhor. Tá, eu agradeço o convite, espero que eu possa ter ajudado e eu desejo para toda a comunidade aí, para a tia Ana Maria, umas excelentes festas de final de ano, tá bem? Muito obrigada. Um abraço a todos. Marcelo, esse foi o Dr. Vitor Mardini conversando aqui conosco nesta manhã de quinta-feira. Eu volto em instantes no Em Pauta. 11h55. Vamos falar de previsão do tempo.